Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. A pesca maravilhosa. Era uma vez um pescador que possuía uma choça mesquinha nos arredores de uma grande cidade situada à beira-mar. E para povoar esta mísera morada, uma mulher e muitos filhos, que quase constantemente lhe davam grandes cuidados, visto que só podia contar com o produto do seu trabalho, e este, muitas vezes, era tão escasso que todos tinham que deitar-se sem ter ceiado. Contudo, o pobre do pescador não desanimava, porque tinha fé em Deus, que veste as flores das campinas e alimenta os cantores dos ares. E assim mostrava-se piedoso e honesto, sem inveja dos ricos e sem maldizer da sorte. Uma madrugada levantou-se, como de costume, devagar, para não despertar os filhos, agarrou as suas redes e encaminhou-se para a praia, a fim de pescar. Fez a sua oração e deitou a rede. Sentindo grande peso nela, alegrou-se com a ideia de uma pescaria abundante, mas ao retirar com grandes esforços a sua rede das ondas, viu com profundo pesar que o lance apenas consistia em um esqueleto de burro. Zangou-se deveras e arrojou a ossada ao chão, tendo ainda em cima de consertar a rede, que com o peso descomunal se havia aberto em muitos pontos. Habilitado novamente para o trabalho, passou ao segundo lance, e ainda desta vez sentiu logo que havia pescado um corpo volumoso. Novo desengano, porque em lugar de peixes só encontrou um cesto velho, cheio de lodo do mar. Principiou a recear o pobre do homem que ficaria sem almoço para os seus, porque há tempos havia feito uma promessa de nunca largar a rede mais de 4 vezes em um mesmo dia. Com estas tristes apreensões, encetou o terceiro lance e percebeu que desta vez a rede se tornara ainda mais pesada que nas outras, e só com esforços imensos conseguiu recolhê-la. Viu então reluzir aos últimos clarões da lua uma vasilha de latão, grande e volumosa, com forma de garrafa. "Valha-me isto", disse com um suspiro de alívio. "Pelo menos poderei vender este objeto e com o seu produto alimentar-me mais abundantemente do que com alguns peixes que poderia ter apanhado." E limpou as suas redes, e dispunha-se a partir para a cidade, quando aos primeiros raios do dia viu que a garrafa estava fechada com um grande selo de chumbo e que, além disto, era tão pesada que a sós nunca a poderia transportar. Ajudando a curiosidade, puxou da faca, cortou o selo, abriu a vasilha e sacudiu-a tanto quanto estava em suas forças. Mas nada transbordou do gargalo, e a garrafa parecia vazia. Enquanto, porém, o pobre do pescador ficava a cogitar no caso estranho, viu de repente, com grande espanto, surgir da vasilha um denso vapor, que se estendia pelo mar e pela praia, e subia pelos ares como neblina cerrada. Pouco a pouco, esta neblina se condensou e tomou a figura de um gigante enorme, que era mais alto do que o mais elevado e o mais poderoso gigante do mundo. E o gigante exclamou: "Salomão, ó grande Salomão, basta de castigo, submeto-me ao teu poder." O pescador, ao contemplar atônito este espetáculo extraordinário, esteve a ponto de fugir de medo, mas, refletindo que por fim de contas era ele quem havia libertado o prisioneiro, cobrou ânimo e disse: "Não compreendo, amigo. Por que chamas por Salomão, que já morreu há muitos anos, e não te pode auxiliar nem prejudicar-te?" O gigante fitou os olhos chamejantes no pescador e retorquiu com uma voz retumbante como o trovão: "Mais respeito, mísero humano. Estás falando com um gênio poderoso entre os mais poderosos." Dizer que não se assustou um pouco o pescador quando ouviu a voz possante seria faltar à verdade. Porém, o susto lhe passou depressa e respondeu desembaraçadamente: "Homem ou gênio, não tenho medo de ti. Quero que me contes a tua história, em troca de eu ter te libertado." O gigante, porém, contestou: "A tua morte é inevitável, e não te retirarás desta praia. Assim o jurei, e assim há de cumprir-se. Serei clemente, contudo, deixando-te a escolha da morte que te deve ferir. E para que vejas que não posso obrar de outro modo, contar-te-ei a minha história. Sou um dos gênios que se rebelaram contra o céu, não querendo reconhecer outro poder mais forte do que o seu. Deus, porém, armou o profeta Salomão de modo que veio a ser mais poderoso do que nós. O profeta enviou os seus servos contra nós, e Assal, filho de Baraquias, apoderou-se de mim e conduziu-me aos degraus do trono em que descansava Salomão em toda a sua pompa. Prometeu-me o grande profeta o perdão da minha rebelião,
sob condição que reconhecesse o poder de Deus. Eu, porém, alucinado pela pertinácia, não quis sujeitar-me a ninguém. Então Salomão, perdendo a paciência, mandou trazer este frasco de latão, prendeu-me nele, fechou-o com o seu selo, que não temos o poder de romper, e ordenou que o deitassem no fundo do mar, onde perdi as esperanças de tornar a ver jamais a luz do dia. Contudo, fiz a promessa de cobrir de riquezas a quem me soltasse durante o primeiro século. Mas o século se passou, e o momento de soltura não apareceu. Então jurei que daria todos os tesouros do mundo ao meu Salvador. O segundo século se passou como o primeiro. E pela terceira vez fiz juramento de que elevaria a quem me salvasse a dignidade de rei e que lhe daria a faculdade de ver realizados 3 desejos que poderia fazer em todos os dias da sua vida. Mas também o terceiro século expirou, sem trazer-me alívio. Foi quando apoderou-se de mim a fúria, e jurei por todos os poderes do céu e pelo rei dos gênios que mataria o desgraçado que viesse tirar-me da minha triste situação. Bem vês, meu caro pescador, que não posso deixar de matar-te. Era o caso assustador, e o pobre do pescador já pensava o que seria de sua mísera mulher e dos filhos numerosos se ele viesse a faltar-lhes. Vencer o gigante pela força era coisa impossível, mas se apelasse à astúcia. Poderoso gênio, disse depois de um momento de reflexão, pelo que vejo, não posso escapar à minha sorte, por cruel que seja. Mas, em nome de Deus, te rogo que ainda me respondas a uma última pergunta. O gênio, ao ouvir o nome de Deus, encolheu-se todo e pôs-se a tremer, não podendo, porém, resistir ao pedido feito deste modo. Fez sinal ao pescador para que lhe falasse. Não me posso capacitar de que um corpo gigantesco como o teu tivesse achado lugar nesta vasilha tão pequena? Pregaste-me uma mentira, não é assim? Não, respondeu o gênio. Falei-te a verdade. Mas o pescador, insistindo em suas dúvidas, por fim, zangou-se o gigante e exclamou: Para que não possas duvidar mais da veracidade da minha narração e da extensão do meu poder, vou já à tua vista voltar para dentro da garrafa, mas prepara-te para morrer logo que tornar a sair. Disfarçou o pescador um sorriso malicioso, que muito teria dado a pensar ao gigante se o tivesse percebido. Mas já estava todo ocupado em fornecer a prova evidente de que realmente podia caber na prisão que dizia ter habitado por tantos séculos. Principiara por desfazer-se em neblina, que se estendeu por cima do mar e da terra, e chegou a escurecer o sol. Em seguida, o pescador viu penetrar toda esta massa nebulosa no frasco de latão, e ouviu, por fim, a voz do gênio que gritava do fundo da vasilha: Estás convencido agora, humano incrédulo? Mais que convencido, respondeu o pescador, agarrando a tampa com o selo de Salomão, e zás! Fechou o frasco, e exclamou cheio de alegria: E agora, meu mata-sete, estás outra vez na gaiola, e voltas para o mar onde é mais fundo, e contarei a todos os meus colegas a tua história e o teu juramento malvado, de modo que ninguém mais te salvará. E soltou bem boas gargalhadas à custa do gênio, que tão torpemente havia caído na cilada. Este, entretanto, fez esforços prodigiosos para sair de sua prisão, mas demasiadamente forte era o selo de Salomão, e não teve remédio senão sujeitar-se. Começou então a suplicar e a fazer as mais generosas promessas ao pescador, caso lhe restituísse a liberdade. O pescador, porém, mostrou-se surdo às suas súplicas e já ia rolar o frasco para o mar, para se ver livre de pescaria tão perigosa, quando o gênio exclamou: Juro-te por Deus, o soberano de todos os espíritos, que hei de cobrir-te de riquezas se me soltares. Bem sabes que não podemos deixar de cumprir tal juramento. Pois bem, disse o pescador, que conhecia a força do juramento proferido. Vou abrir a tua prisão. E, efetivamente, retirou o selo e a tampa da garrafa, e, momentos depois, o gênio surgiu ao pé dele e veio agradecer-lhe, tendo o cuidado de atirar ao longe, às ondas do mar, a malfadada vasilha, que já tanto desgosto lhe havia causado. Ordenou ao pescador que pegasse em sua rede e que o seguisse, e ambos principiaram a caminhar, passando por fora da cidade, por cima de uma alta montanha, e através de uma planície extensa, até que alcançaram um grande lago, rodeado de 4 colinas,
onde pararam. Muito se admirou o pescador da profundidade do lago, cujas águas eram tão cristalinas que podia ver-se o fundo do seu leito. E mais cresceu a sua admiração quando viu neste fundo uma grande cidade, com casas e mesquitas, trincheiras e torreões, tudo em perfeito estado. Nas ruas nadavam muitos peixes, entrando e saindo por portas e janelas, como se fossem os legítimos habitantes da maravilhosa cidade aquática. E notou o pescador que só havia peixes de 4 cores, brancos, encarnados, verdes e amarelos. Depois de ter deixado tempo ao pescador de admirar estas coisas, o gigante disse: Aqui deitarás todos os dias a tua rede, mas uma única vez por dia, senão seria a tua desgraça. Em cada lance hás de apanhar 4 peixes, um de cada cor. Leva-os ao sultão e receberás mais dinheiro do que podes imaginar. Ditas estas palavras, bateu com o pé no chão. Abriu-se a terra e o gigante sumiu-se nela. Deitou o pescador a sua rede e teve a satisfação de ver imediatamente entrar nela os 4 peixes prometidos que tirou da água e levou, cheio de alegria, ao sultão, ao qual disse: Trago a vossa majestade uns peixes como nunca os viu, e que por tão preciosos só podem ser do meu soberano. O sultão admirou os peixes tão raro quão formosos, mandou chamar o seu ministro, ao qual os entregou para fazê-los chegar ao primeiro cozinheiro com ordem de prepará-los dignamente. Ao pescador mandou dar 400 sequins de ouro, ordenando-lhe que reservasse para a sua cozinha todos os peixes desta laia que pudesse apanhar. O pescador voltou cheio de contentamento à sua pobre cabana e contou à sua mulher e aos filhos a pescaria maravilhosa que havia feito, e com a qual a miséria para sempre foi banida do seio de sua família. Neste comenos, o ministro do sultão levou os peixes ao cozinheiro e ordenou-lhe que os preparasse segundo apetecia ao soberano. O cozinheiro imperial, depois de limpá-los convenientemente, deitou-os em uma frigideira que colocou ao fogo. Quando, porém, fritos de um lado, os quis voltar, abriu-se de repente a parede da cozinha e apareceu uma dama formosíssima, vestida magnificamente e brandindo uma varinha na mão. Sem prestar atenção ao cozinheiro imperial, que de susto tremia como uma vara verde, a dama encaminhou-se para o fogão, tocou os peixes com a sua varinha e disse solenemente: Peixinhos do lago, já sem demora, as ordens que trago, cumpram agora. Ao que os 4 peixes, erguendo a cabeça, responderam: A tua voz obedecer é para nós santo dever. E tornaram a deitar-se no azeite em que estavam a frigir. A formosa dama, porém, virou a frigideira com a varinha, caindo os peixes no fogo, e desapareceu. O cozinheiro imperial havia ficado boquiaberto, não sabendo se estava acordado ou sonhando. Mas um cheiro de queimado o chamou à realidade, e viu com grande susto que a fritada se convertia em carvão. Que diria o sultão? Ao ministro, que pouco depois apareceu na cozinha, o infeliz contou o que lhe havia acontecido. Admirou-se Sua Excelência desta aventura, mas tratou de tranquilizar o cozinheiro, dizendo que mandaria vir outros peixes. Mas nem sempre os desejos ministeriais acham pronta a realização, e o pescador, que o ministro mandara chamar imediatamente, lembrando-se da recomendação do gênio que nunca tentasse em um mesmo dia segundo o lance, produziu 1000 desculpas, prometendo, porém, ao ministro que não teve remédio se não sujeitasse, que no dia seguinte ofertaria ao sultão 4 peixes tão formosos como os primeiros. E assim fez ao romper do dia, e o ministro mandou entregar-lhe 400 sequins de ouro. O ministro fechou-se na cozinha com o cozinheiro, e este preparou os peixes e deitou-os na frigideira. Quando os quis virar, zás! Abriu-se a parede, apareceu a formosa dama e disse, como da primeira vez: Peixinhos do lago,
já sem demora, as ordens que trago cumpram agora. Ao que os 4 peixes, conforme havia acontecido na véspera, ergueram a cabeça na frigideira e gritaram em coro: A tua voz obedecer é para nós santo dever. E, como no dia anterior, a dama virou a frigideira e os peixes caíram no fogo, onde ficaram reduzidos a carvão. O ministro, que havia presenciado tudo, emudeceu de espanto. Quando recuperou a voz, disse: Esta história é tão extraordinária que a devemos revelar ao nosso soberano, que se a soubesse por outra pessoa, seria capaz de mandar-nos estrangular. E correu aos aposentos do sultão e contou-lhe tudo. O soberano não quis crer a narração do seu ministro e chegou mesmo a chamá-lo de mentiroso. Mas quando este funcionário afiançou a verdade de suas palavras com a sua cabeça, o soberano abrandou-se e resolveu assistir pessoalmente à fritada do dia seguinte. O sultão recebeu os peixes da mão do pescador e, depois de haver-lhe mandado dar 400 sequins de ouro, arranjou no seu próprio aposento, com auxílio do ministro e do cozinheiro, um fogão. Limpou e preparou os peixes e deitou-os na frigideira. Quando estavam fritos de um lado, virou-os. Abriu-se uma parede com estrondo, mas desta vez, em lugar da dama formosa, apareceu um homem negro, de feia catadura, que encarou o soberano com pouco respeito, tocou com uma vara os peixes e disse com voz selvagem: A ordem que trago cumpram agora. Os peixes ergueram a cabeça, dizendo: Obedecer, santo dever. E o feio do homem atirou a frigideira ao fogo e desapareceu. O sultão era valente e bastante perspicaz, apesar da sua dignidade. Sacudindo a cabeça, disse: Aqui é a coisa. Tragam-me já o pescador, que quero conversar com ele. Correu o ministro em procura do pescador, e quando pouco depois o levou à presença do sultão, este começou logo a indagar da procedência dos peixes, e ficou muito admirado quando soube da existência de um lago que nunca havia sido visto por habitante algum da capital. Semelhante mistério, porém, não devia continuar a existir para a sua majestade. E não fiando-se muito nas informações que poderia dar-lhe a sua polícia, o sultão resolveu ir fazer pessoalmente uma excursão até a margem das águas enigmáticas. Mandou reunir a toda a pressa uma guarda de honra que se compunha de um verdadeiro exército armado, brilhante e poderosamente. E, acompanhado pelo ministro e pelas tropas, seguiu ao toque das bandas marciais o pescador, que sem estorvos o conduziu à beira do lago, onde sua majestade, debruçando-se, viu nas profundidades das águas transparentes a cidade submergida e os peixes de 4 cores. Decidido firmemente a decifrar o enigma, o sultão mandou a sua gente que acampasse ali, e imediatamente armaram-se 1000 tendas vistosas, ornadas de galhardetes e estandartes multicolores. Todo o dia levou o sultão a cavilar sobre a origem deste lago misterioso, do que nunca tivera conhecimento antes da pesca maravilhosa do seu guia. Despediu o pescador, depois de havê-lo recompensado generosamente, e à entrada da noite mandou chamar o seu ministro, e lhe disse: Não terei mais descanso enquanto não souber como nasceu este lago extraordinário. Com o romper do dia, hei de transpor a pé uma destas 4 colinas e caminhar até encontrar os esclarecimentos apetecidos. Ao meu exército dirás que incômodo passageiro me prende na barraca, e durante a minha ausência governarás no meu lugar, não permitindo que ninguém saia do acampamento sob pena de morte. Arrojou-se o ministro aos pés do seu soberano, implorando-o que não tentasse sozinho esta aventura. Mas o sultão havia dito, e palavra de rei não volta atrás. Vestiu-se simplesmente, cingiu a sua melhor espada e, ao primeiro albor, transpôs uma das colinas que cercavam o lago, penetrando em uma planície que cortou durante todo o dia. Por fim, descobriu um castelo magnífico, ao qual dirigiu apressadamente os passos, porque a fome já principiava a torturar-lhe o imperial estômago.
Alcançado o edifício, o sultão confessou que nunca vira castelo mais esplêndido. As paredes eram construídas de mármore preto, brilhantemente brunido, e o teto era todo de prata. Vendo um portão aberto, encaminhou-se para esta entrada e bateu, na crença de que algum criado apareceria para levá-lo à presença do dono deste castelo suntuoso. Mas ninguém acudiu ao seu primeiro chamado, nem ao segundo e terceiro que fizera com mais força. Então o sultão, pouco acostumado a esperar, resolveu penetrar na morada misteriosa, de espada em punho. Ressoaram os seus passos nos vastos corredores sem atrair pessoa alguma. O sultão abriu várias portas, percorreu salões imensos recheados de objetos magníficos, de esplêndidas obras de arte, mas nem uma alma viva encontrou. Por fim, chegou a uma sala mais formosa ainda que todas as outras. No meio deste recinto havia uma fonte de mármore, com 4 enormes leões de bronze que arrojavam pela boca poderosos jatos de água. Divãs de púrpura e ouro circundavam a sala e cortinas maravilhosamente bordadas temperavam a luz que penetrava pelas altas janelas. Era tão fresco e aprazível este salão que o sultão deitou-se em um dos divãs para descansar da longa jornada. Estava a meditar sobre o abandono aparente deste magnífico castelo, quando de repente ouviu uma voz lastimosa e pungente, que devia vir de um aposento contíguo à sala. O sultão levantou-se e, seguindo a direção indicada pela voz, entrou em um recinto que ainda não havia visto. Neste aposento havia um trono, e nele se achava um moço de extrema formosura. Uma coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas, lhe ornava a fronte. Rico manto de púrpura lhe descia dos ombros, e na sua destra via-se um cetro artisticamente trabalhado. O sultão aproximou-se do trono e saudou o moço. Este inclinou a cabeça em agradecimento, mas não se levantou do trono, e disse: Quem quer que sejas, não estranhes que não me levante para cortejar-te. Chega-te e olha. E abriu o manto de púrpura. Grande susto apoderou-se do sultão, quando viu que só o busto do moço era de carne e osso. Todo o resto do corpo era de mármore preto, como o pedestal de uma estátua. O moço, porém, escondeu o semblante e chorou lágrimas amargas. O sultão, vencido o primeiro instante de espanto, aproximou-se mais ainda do infeliz, abraçou-o e o acompanhou em seu pranto, pedindo-lhe finalmente que lhe contasse a sua história. Não é a curiosidade que me move, disse ele compadecido, mas estou resolvido a fazer tudo quanto estiver ao meu alcance para mitigar a tua sorte cruel. Serenou-se um tanto o semblante do moço, enxugando as suas lágrimas, disse ao sultão: Embora renove assim dores pungentes, vou contar-te tudo, e ouvirás uma história tão extraordinária quão lastimosa. E pôs-se a contar como segue. Era meu pai Mahmud, o rei das 4 ilhas negras. Educou-me digno da minha elevada posição, e aprendi tudo quanto podiam ensinar-me os homens mais sábios do nosso reino. Meu pai morreu, e eu segui-lhe no governo, amado pelo povo, porque me esforçava de reinar com brandura e de eliminar todas as arbitrariedades. Casei-me com uma sobrinha minha, que sempre me havia parecido boa e caritativa. 5 anos vivi feliz com ela, sem ter um único motivo de queixa. Por desgraça minha, tive que fazer então uma viagem, que me prendeu 6 meses longe de minha esposa. Em minha ausência, apresentou-se um ancião de aspecto venerável, que disse ser tio de minha mulher e queria visitá-la na sua prosperidade. Minha esposa acolheu bem o ancião e o tratou com muito carinho, porque sabia fingir-se bom e virtuoso. Mas era realmente um mágico, mau e cruel, que queria desonrar-me e escolhera a minha ausência para as suas maquinações tenebrosas. Um dia, minha esposa externou o desejo de saber onde eu me achava e como estava. Imediatamente o mágico trouxe-lhe um espelho que mostrava tudo quanto se queria ver, e convidou a rainha a que dissesse ao refletor o que desejava. A rainha, sem desconfiança alguma, assim o fez, e o espelho, dócil ao seu mando, mostrou-me percorrendo em veloz ginete uma formosa planície, alegre e contente.
O mágico, seguro do efeito produzido, disse então à minha esposa: não poderia ofertar-lhe este espelho ainda que quisesse. Irremissivelmente voltaria a meu poder, mas posso ensinar-lhe a preparar outro igual. Aceitou a rainha o oferecimento do velho, e este revelou-lhe os segredos da magia, e dando-lhe este poder extraordinário, tornou-a insensível para todas as outras coisas. De boa que era, tornou-se irascível, e a esposa meiga e submissa transformou-se em mulher ríspida e sombria. Quando voltei, já era tarde para impedir os progressos do mal. Do coração de minha mulher havia desaparecido todo o amor, dando lugar à repugnância e ao ódio. Muito me afligiu essa descoberta, e compreendi que o autor da malfadada transformação era o velho mágico. Um dia mandei chamar minha esposa aos meus aposentos e exortei-a com carinho e amizade a abandonar a vereda reprovada que trilhava e a banir o mágico de sua presença. Ela escutou-me em sombrio silêncio, mas recusou-se a fazer o que dela implorava como esposo. Zanguei-me então e ordenei como soberano, ameaçando-a de morte, se me desobedecesse. Assustou-se e prometeu dobrar-se às minhas ordens, e desde então não vi mais o mágico no palácio. Passado algum tempo, estava eu deitado em um divã a descansar, enquanto que 2 escravos me abanavam para enxotar as moscas. Mantendo-me imóvel e absorto em profundas meditações, os escravos me julgaram adormecido, e um deles disse: se soubesse o nosso bom rei como a rainha o engana, todas as noites dá-lhe um narcótico que o imobiliza até pela manhã, e em seguida desce ao pavilhão do jardim onde escondeu o mágico e pratica com ele suas maquinações infernais. Tens razão, disse o outro, mas quem se atreverá a prevenir o sultão? A mulher diabólica tiraria a vida a qualquer delator. Fiquei atônito com esta notícia inesperada. Fingi, porém, que estava dormindo, mas resolvi matar o mágico e arrojar minha esposa em uma masmorra, onde nunca mais veria a luz do sol. De noite, recolhi-me ao meu quarto, como de costume. Veio também minha mulher e apresentou-me a libação noturna. Tomei a taça e levei-a aos lábios, mas, aproveitando um momento de distração da rainha, despejei o conteúdo ao chão, restituí a vasilha vazia e deixei cair-me entre as almofadas, como adormecendo profundamente. A rainha contemplou-me um momento e disse: que bom que nunca mais despertasses. E com este piedoso desejo saiu do aposento, deixando-me só. Saltei da cama, cobri-me depressa com alguma roupa, agarrei a minha boa espada e segui as pisadas da mulher traidora, que se havia dirigido ao jardim. Chegando à porta do pavilhão, bateu 3 palmas. A porta se abriu e o mágico apareceu. Conservei-me quieto, para conhecer a fundo a falsidade de minha mulher. Passeavam ambos ao longo de uma sebe de ciprestes. Pus-me do outro lado da sebe e acompanhei-os tão de perto que pude ouvir toda a sua conversação. Principiou o velho revelando à minha mulher vários arcanos mágicos. Em seguida, instou com ela para que me matasse e o colocasse no trono. A rainha não fez grande resistência e prometeu tirar-me a vida. Não pude mais dominar a minha ira. Saltei a sebe e de um só golpe abri a cabeça ao mágico, que caiu por morto, banhado em seu negro sangue. Quando, porém, quis agarrar minha mulher, esta murmurou algumas fórmulas mágicas e descreveu círculos com a sua varinha. Em um instante desapareceram a minha capital e o meu povo, debaixo das ondas de lago transparente, onde os meus súditos ficaram transformados em peixes, os muçulmanos de cor branca, os persanos vermelhos, os cristãos azuis e os judeus amarelos. Eu mesmo fiquei preso neste trono e não podia fugir, porque da cintura até os pés fora transformado em mármore. Contudo, regozijava-me ainda por ter morto o velho ominoso, causador de todos os meus sofrimentos. Mas, ai de mim! Minha mulher, com o seu poder misterioso, o salvara da morte, não conseguindo, porém, tirá-lo de um estado letárgico em que constantemente permanece, sem poder mover um dedo nem proferir uma palavra. Dia por dia vem a rainha com uma disciplina, descobre-me as costas e fustiga-me tão cruelmente que o sangue me escorre pelo corpo e as carnes se me convertem em chaga aberta.
surda às minhas súplicas e aos meus gritos, castiga-me até que de cansaço não pode mais. Então, para zombar de mim, me cobre com a púrpura real, colocando-me na cabeça a coroa, e vai ter com seu mestre para fazer-lhe companhia no suntuoso palácio que construiu no jardim por meio dos seus artifícios, e onde o mágico permanece entre a vida e a morte. Quanto a mim, só poderei ser salvo depois da morte do velho e de minha mulher. O sultão, que havia ouvido atentamente a narração do preso, disse carinhosamente: Meu pobre amigo, juro-te que dedicarei a minha vida à tarefa de salvar-te. Combinei já um meio que me parece eficaz, mas que não quero ainda revelar-te para não agitar-te de antemão. Deixa vir a rainha e principiarei a executar o meu plano. Pouco depois, soaram no corredor os passos da cruel mulher. O sultão agarrou a sua boa espada e correu para o jardim. Ainda ouviu os gritos lastimosos do pobre preso, que ia sendo fustigado como de costume, pelo seu algoz. O sultão penetrou no palácio suntuoso, onde jazia o mágico, e cravou no malvado a sua boa espada, bem no meio do coração, de modo que morreu instantaneamente. Em seguida, arrastou o cadáver ao jardim, onde o enterrou em uma cova profunda e, voltando para o palácio, deitou-se na cama do justiciado, virando a cara para a parede, à espera da rainha perversa. Não tardou esta, e vendo seu mestre com a cara virada, perguntou-lhe carinhosamente como se achava, naturalmente sem contar com uma resposta. O sultão, porém, disfarçando a voz, respondeu com grande espanto da rainha, que se sentia muito mal e que não havia meio de melhorar enquanto ela não desfizesse o feitiço que prendia o seu esposo. A rainha, louca de alegria por ouvir falar assim o seu mestre, disse: Os gritos desse miserável não hão de incomodar-te mais. Corro a libertá-lo. E foi ao aposento onde se achava seu esposo, tocou-o com a vara, borrifou-o com água e proferiu estas palavras: Se nasceste com as formas que ora tens, permanece assim. Se não, transforma-te naquilo que eras. Esta fórmula libertou o rei. O mármore transformou-se em carne e osso, e o monarca sentiu-se tão bem como nos melhores tempos de sua existência. A rainha, porém, ordenou-lhe que imediatamente deixasse o palácio e que nunca mais voltasse. Obedeceu aparentemente o rei, mas foi esconder-se entre os arbustos do jardim, à espera do desfecho ideado pelo sultão. Este, entretanto, disse à rainha logo que esta lhe contou o que acabava de fazer, que muito lhe agradecia esta prova de amizade e que já se sentia melhor, mas que, contudo, para o seu restabelecimento completo, era mister restituir ao reino das 4 Ilhas Negras o seu antigo estado. A rainha bateu no soalho com o pé e proferiu uma frase cabalística. Apenas havia terminado, desapareceu o lago com os peixes de 4 cores e ostentou-se a cidade em sua forma primitiva, estendendo-se até as portas do palácio. E os peixes que se haviam transformado em turcos, persas, cristãos e judeus cuidavam de seus negócios como se nada tivesse havido. O sultão havia observado tudo, e quando viu destruído o feitiço, agarrou a sua boa espada, saltou da cama e, antes que a rainha tivesse tempo de apelar às suas magias, jazia já no chão com a cabeça partida e bem morta. Tendo assim levado a fim o seu plano bem urdido, o sultão correu em busca do rei, que o recebeu de braços abertos, chorando lágrimas de alegria e de gratidão. Entraram no palácio que formigava de criados e escravos, de esbirros e soldados, de ministros e cortesãos, e tudo estava na melhor ordem possível. O sultão disse ao rei: É tempo que me vá agora. O meu povo há de estar aflito porque pensa que estou doente. Amanhã poderei voltar a fazer-te uma visita e ver se tudo continua bem no teu estado. O rei deu uma risada e perguntou: Meu caro sultão, a que distância pensas estar de teu exército? 4 ou 5 léguas, quando muito, porque a pé só gastei um dia para vir do lago até o teu palácio. Isto era quando estávamos ainda enfeitiçados. Hoje, para voltares a teu país, empregarás pelo menos 1 ano. Mas então, disse o sultão um pouco entristecido, onde estará o meu ministro com o exército que deixei à beira do lago?
Se os deixaste à margem do lago, devem estar acampados às portas desta cidade. Enviou o rei um mensageiro, e este voltou conduzindo o ministro e as tropas do sultão, que muito se alegraram quando viram que seu soberano estava no gozo de boa saúde. O rei das Ilhas Negras ordenou grandes festas em honra do sultão e do seu exército, e todos banquetearam-se durante uma semana inteira. Ao cabo de 8 dias, porém, o sultão insistiu em partir. Então o rei mandou preparar 100 camelos, carregados de ouro, prata, pérolas e pedras preciosas. Armou um exército de 80.000 homens e, quando tudo estava pronto, disse ao sultão: Tu me salvaste de todas as mágoas, cumpre-me mostrar-me grato. Rogo-te que aceites estes 100 camelos e me permitas acompanhar-te com o meu exército até as fronteiras dos teus estados. O sultão mostrou-se sensível aos amistosos carinhos do rei, aceitou o mimo, e todos partiram, chegando depois de longa jornada aos limites do reino do sultão, onde os dois amigos se separaram, prometendo visitar-se todos os 5 anos, promessa que religiosamente cumpriram enquanto viveram. Ao entrar em sua capital, o sultão foi vivamente aclamado pelo seu povo. Mandou distribuir muitas esmolas e chamar ao pescador, ao qual deu tantas riquezas que com muito acerto podia dizer que havia feito uma pesca maravilhosa. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.